Olá, olá, aluno Universo Júris, que estão aqui presentes, que está aqui também online, a Tainá, a Laisla, a Gabriele, e eu tô doido para descobrir de quem é esse iPhone que está assistindo a aula aqui também. Depois diga o nome, viu? Gente, só para dizer, vocês que estão online, que quiserem fazer perguntas, podem fazer. Eu preferi que vocês falassem pelo microfone, porque muitas vezes a gente faz aqui alguma aula e não tem como eu ver pelo bate-papo. Então, chame a atenção, mesmo que tenha escrito, mas chame a atenção que eu depois vou fazer a leitura. Só explicar aqui, me perguntaram por que a razão aqui do dinossauro, tá certo? Eu vou explicar aqui, tudo começou com uma brincadeira. O Alex aqui falou do início, né? Eu já interajo com muitos ex-alunos que são professores atualmente. Por exemplo, a Lívia aqui é neta, sabe? Por que neta? Porque eu fui professor do pai dela. Aí você vai vendo as situações como são diferentes. Já aconteceu de ser professor da avó, da mãe e do filho. Pelo amor de Deus. Viu? Mas é por quê? Porque a Dona Maria de Jesus, pronto, entendeu agora? A Dona Maria de Jesus, ela fez faculdade depois da idade, a Cíntia, filha dela, e depois o Stefanes. Aí foram meus 3 alunos, aí estão a família desse jeito. Então, aí quando eu vou encontrar aqui fazendo banca com outros professores, e o Alex gosta muito dessa brincadeira, diz, rapaz, todo mundo que eu encontro foi teu aluno. Pessoas até mais velhas do que você, né? Aí porque eu comecei a trabalhar cedo, eu comecei a ensinar em 97 na UVA, comecei a ensinar em 97, em 99, pronto, aí vocês tiram, eu sou um professor do milênio passado. Aí começaram essa brincadeira eu achei melhor a história do dinossauro, né, porque melhor dinossauro do que tartaruga. Por licença, só lembrando que o doutor tem um filho chamado Paulo Donato. Sei aqui. Sei. Tem uma cita, morreu. Aham. Aí, o Chico doido, o filho da Viva do Ar, morava perto do Ar. Aí o Chico é advogado da Polícia Federal, mas está aposentado, está na carreira. Aí o Chico veio para cá para se aposentar. Aí nós conversamos. Francisco e barbado, cabeça. Eu sei que é. Ele tá um pouco gago. Aí disse, fala, tu é meu primo, eu estou querendo aposentar. E é meu primo, não importa não. Estou precisando na hora de justiça, uma testemunha. Aí tu disse que tu ia lançar na rede lá no Salgado dos Machados. não, o senhor vai para agora. Indo por Santa Quitéria, por dentro. Não, tem regular, tudo branco aqui, é isso. Mas Chico, meu primo, eu posso ver que eu sou mais novo que tu. O doutor foi mentindo, porque eu estou mentindo. Eu sou mais novo do que tu, tem mais rede que eu. Como é que eu te vou lançar na rede? Não pode, né? né? Marial, pronto. É meu primo. Aí o Chico queria, esse é meu primo, não. Chico, tu era grandão, lá na Rua do Oriente, morando ali. Como é que posso ser lá? Como é que pode ser mais novo que ele, né? Como é que eu posso ser seu Chico? O capitão foi delegado lá no CP. Não sei, lá o capitão trabalhou muito tempo. Pois, gente. Em 1990, eu era mulher do meu amigo do Faculdade de Engenharia do Maranhão. Ah, sim, a Rosina. Agora Rosina. Pois, gente, vamos agora começar mudando completamente. Há pouco tempo nós estávamos com o Constitucional e agora a gente vai trabalhar aqui com a parte de processo penal, certo? Não adianta, quem me conhece sabe que processo penal é minha área, né? Aqui derrubou é pênalti mesmo, eu estou em casa, é o que eu gosto de fazer. E, assim, a gente vai começar direcionando o nosso ensinamento aqui para a questão do procedimento, certo? Que a gente tem lá no artigo 394 do Código de Processo Penal. Essa parte de vocês acompanharem pelo vademecum, pelo código, pode ser interessante, não pela primeira fase, que vocês não vão poder usar, mas quem tiver já o vademecum já pode começar a se familiarizar com a utilização agora, porque na segunda fase você vai precisar bastante.
uma das coisas que eu digo muito para vocês é que vocês têm que ter o costume de trabalhar a lei, a leitura, a busca, a remissão. E isso, como eu expliquei na aula de constitucional e vou dizer na aula de processo penal, vocês só vão adquirir com a prática. Então, se puderem já ter o vade-mecum já para ir acompanhando, melhor, porque vocês vão começar a entender principalmente a questão das remissões. Então, quando a gente vai dentro do processo penal e vai ver a questão do procedimento, vocês vão percebendo o quê? Que o procedimento é comum ou especial, beleza. Mas como é que você define, como é que você escolhe o procedimento? O que é que vai definir que esse procedimento vai ser utilizado? Então, como é que vocês vão ter que fazer? Eu costumo dizer o seguinte, que vocês têm que olhar 3 coisas. Vocês têm que olhar a pessoa, o crime e a pena, certo? Você começa sempre pela pessoa. Mas, professor, o que é que tem a ver procedimento com pessoa? Porque é exatamente de acordo com a pessoa que você vai definir o primeiro critério de escolha de procedimento. O que quer dizer isso? Vocês sabem que há, dentro do direito penal brasileiro, processo penal brasileiro, o que se chama de competência por prerrogativa de função, que alguns denominam de foro privilegiado, certo? Então, essas regras de escolha do procedimento, elas são semelhantes às regras definidoras de competência. Então, como você vai definir, primeiramente, qual procedimento a ser escolhido, a ser adotado? Você analisa a pessoa. Essa pessoa é detentora de prerrogativa de função? É. Se ela é detentora de prerrogativa de função, primeiro, a competência vai ser perante o órgão colegiado, ou um Tribunal de Justiça, ou o STJ, ou o Supremo Tribunal Federal, de acordo com o cargo que aquela pessoa exerça. Tanto é que, por essa situação de competência, também vai ser definido o procedimento, que é um procedimento diferenciado, que é o chamado procedimento da competência originária dos tribunais, que está lá na Lei 8.038/90. É um procedimento especial, certo? Como se trata de um procedimento especial, então você já tem lá, quando a pessoa é detentora de prerrogativa de função, você já vai lá para a Lei 8.038/90 e já diz, o procedimento está aqui. Lá vai dizer como é que tem que ser oferecida a denúncia, lá está dizendo como é que vai ser o recebimento da denúncia, vai ter notificação, se vai ter citação, se vai ser defesa preliminar, se vai ser resposta à acusação. Cada procedimento especial tem sua peculiaridade. Então, você define pessoa, primeiro critério. Se a pessoa é detentora de prerrogativa de função, show. Vai lá para o procedimento da competência originária dos tribunais. Não é, aí você já elimina e vai para o segundo critério. Qual foi o segundo critério que eu disse a vocês? O crime. Por que o crime? Porque você vai ter que ver se aquele crime ele se submete a um procedimento especial. Aí como é que você define a questão do procedimento especial e do crime? Não são tantos crimes, são poucos. Você vai ter os crimes de licitações, certo? Você vai ter os crimes de entorpecentes, você vai ter os crimes praticados por servidor público, você vai ter os crimes contra a honra, certo? Os crimes eleitorais. Então, basicamente, esses são os crimes que se submetem a procedimento especial. Que aí você vai na remissão, porque, por exemplo, lei de licitações e lei de entorpecentes são leis especiais, são leis extravagantes. Não estão lá, são procedimentos especiais em outras leis. Os outros que eu disse, crimes cometidos por servidor público, crimes contra a honra, eles estão no próprio Código de Processo Penal. No próprio Código de Processo Penal você tem esses crimes. Não se trata de nenhum desses crimes? Não. Então você vai para o terceiro critério, que é já a questão da pena. E aí é onde a gente vai chegar aqui no artigo 394 do Código de Processo Penal. O que é que diz o artigo 394, parágrafo 1º? O procedimento comum, ó, veja bem, comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Aí aqui, gente, normalmente eu vou de baixo para cima. Eu primeiro digo sumaríssimo. Por que eu falo logo sumaríssimo? Porque a maioria dos crimes do nosso ordenamento jurídico se submete a procedimento sumaríssimo.
A maioria dos crimes do ordenamento jurídico penal brasileiro possuem penas até 2 anos, que são exatamente as infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, até 2 anos, procedimento sumaríssimo. Que aí a gente vai ver mais adiante, que é o procedimento sumaríssimo. É aquele da Lei 9.099, tem lá na Lei 9.099, que tem a previsão da audiência preliminar, que na audiência preliminar vai ter a composição dos danos civis, após a composição dos danos civis vai ter a transação penal e só, eventualmente, que se não houver nem a composição nem a transação for aceita ou não puder ser oferecida, é que vai ser feita a denúncia e iniciado o procedimento, certo? O sumário que tiver por crime, a sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos. Logicamente, 4, inferior a 4 e maior do que 2, certo? Por quê? Porque as infrações penais de menor potencial ofensivo, até 2 anos, elas se submetem a esse procedimento sumaríssimo. E aquelas cuja pena for igual ou superior a 4 anos, você vai aplicar o procedimento ordinário. Então aqui, você acaba percebendo que esse critério ele é muito interessante, e eu já vi em vários autores de processo penal, alguns esquecem de mencionar a questão da pessoa. Então, tomem cuidado. A questão da pessoa é importante, é o primeiro critério. É o primeiro critério definidor de competência e de procedimento. O criminoso, vamos dizer assim, a pessoa que vai contra quem vai ser instaurada a ação penal. No caso aqui, quando a gente vai falar de procedimento, não vamos usar muito o termo indiciado, porque o termo indiciado é um termo técnico do inquérito policial. O indiciamento é um ato do delegado de polícia durante o inquérito. Quando você vai para o processo, se por acaso, vamos dizer, no procedimento sumaríssimo, se é no momento da audiência preliminar, ele ainda é autor do fato. Autor do fato. No procedimento sumaríssimo e no outro, a denúncia ele passa a ser denunciado ou réu, sem problema nenhum, porque ele já foi denunciado. E no caso do procedimento sumaríssimo, nós não temos indiciamento. Então a gente tem que ter muito cuidado com a terminologia indiciada, é uma terminologia do inquérito policial. Então você vai ter terminado o inquérito policial, não se usa mais o termo indiciado. Você vai procurar já, depois de denunciado, pode ser chamado denunciado, acusado, réu, sem problema nenhum, certo? Então, vamos ao 394A. O que é que se diz? Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Isso aí foi só um acréscimo do pacote anticrime, certo? Que na realidade já acontecia, gente. Já acontecia. Por quê? Normalmente esses crimes hediondos, esses procedimentos, eles são instaurados já com réus presos. E vocês sabem, procedimento com réu preso, ele tem que ter prioridade, ele tem que acabar logo. Eu costumo dizer, eu tenho certeza que eu não erro, na maioria das nossas comarcas de primeira instância por aqui, certo? Nós temos os processos criminais tramitando só os de réu preso. Os que não têm réu preso vão ficando, por quê? Porque você tem que ficar só com os de réu preso mesmo. É cacimba rasa. Você vai tirando água, e a água sempre aparecendo em relação a esse processo de réu preso, certo? Então, nesse caso, você vai ver o seguinte, que as circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena interferem na escolha do procedimento. Vamos pensar o seguinte, você tem o concurso material. Isso acontece muito em segunda fase e pode cair em questão de primeira fase também. De repente, tem uma descrição de vários crimes contra a honra. Calúnia, difamação, injúria. E aí, você vai fazendo o somatório das penas. Concurso material não faz o somatório. Você tem uma pessoa que cometeu 2 calúnias, uma difamação e uma injúria. Cada um desses crimes, se fosse tratado individualmente, aplicar-se-ia o procedimento sumaríssimo, certo? Mas, no entanto, se você aplica o concurso material, você vai somando as penas. E ao fazer a soma das penas, isso aí vai redundar em quê? Vai redundar na modificação do procedimento, certo? Se por acaso ultrapassa, chega até 4 anos, aplica-se o procedimento sumário. Se ultrapassa os 4 anos, o procedimento ordinário. Quer dizer, professor,
que vai acontecer de você ter um crime, uma infração de menor potencial ofensivo, sendo julgado sob procedimento ordinário, pode acontecer, em virtude das causas de aumento de pena, o somatório do concurso material. A questão das qualificadoras também vão interferir nisso aí. Como também a questão a possibilidade de diminuição. Vamos ver a tentativa. Vocês sabem que a tentativa é uma possibilidade de diminuição, que já está aqui nessa primeira situação, que pode diminuir de uma forma que deixe de ser o procedimento ordinário e passe a ser o sumário, por exemplo, certo? Agora, quando se fala de agravantes e atenuantes, não. Eu costumo dizer o seguinte, que essa situação aqui para modificação do procedimento é semelhante àquela que a gente vê que o juiz tem que fazer na dosimetria da pena. Vocês lembram que o juiz, na primeira fase, ele determina a pena base. Na segunda fase, ele determina agravantes e atenuantes, certo? Que essas aqui, elas não podem modificar nem o mínimo nem o máximo da pena. Na terceira fase é que ele vai para as circunstâncias qualificadoras e outras causas que podem diminuir. Aí essas, você pode ter uma situação que a pena se torne maior do que o máximo e menor do que o mínimo. Por quê? Porque vão ser circunstâncias que modificam a ideia do crime. Você tem um crime consumado é uma coisa, um crime tentado é outra. Você não pode ter o mínimo do crime consumado, não pode ser considerado como igual para o mínimo do crime tentado. O crime tentado é menor mesmo, então se aplica dessa forma, tá bom? Tá tranquilo, gente, para vocês? Tá rápido, tá direitinho? Beleza? E vocês aí, o Antônio, a Gabriele, o João Cleantes e a minha curiosidade de saber de quem é esse iPhone. De quem é esse iPhone, para poder a gente dizer. A Tainá está aqui também, a Laisla, certo? O João, eu lembro do João, eu lembro da Laisla. A Gabriele eu não conheço, mas a Gabriele deve ter algum parentesco com o Fernando da Sandrinha, porque Gabriele Zélia Mendes Carneiro e o Rian também chegando agora, certo? Então vamos lá. Vamos continuar. Então, como é que começa o procedimento comum ordinário? Exatamente com o oferecimento da peça acusatória. Ah, a Gabriela está lá dizendo que é tio. Ok, Laisa. Tá ótimo, Gabriela. Bom demais. Então, o oferecimento da peça acusatória. Gente, peça acusatória no processo penal pode ser a denúncia ou queixa. Vocês estudaram isso na disciplina de processo penal 1, certo? Quando é que você tem a denúncia? Ação penal pública. Pode ser condicionada à representação ou não. Porque com a representação, o promotor, o Ministério Público vai poder oferecer a denúncia. A queixa, ela normalmente acontece na ação penal privada. E aí, a ação penal privada, vocês vão ter o quê? Quais os detalhes que vocês têm que ter em mente? Que é aquela queixa, ação privada propriamente dita, em decorrência de crimes de ação privada, como também pode acontecer a queixa subsidiária, que é exatamente naquela situação que se percebe que há, por parte do Ministério Público, não há por parte do Ministério Público a atuação que ele deveria ter tido em oferecimento da denúncia no determinado prazo. Então, por isso que você tem como peça acusatória no processo penal denúncia ou queixa. A regra qual é? Hoje nós temos a maioria dos crimes de ação privada submetidos ao procedimento do juizado especial, procedimento sumaríssimo. Então, dificilmente a gente se depara com situações de queixa no processo penal brasileiro atualmente. Mas é importante para vocês que vocês tomem conhecimento da queixa, porque principalmente aqueles que forem fazer a segunda fase de direito penal, porque é uma peça do advogado. É uma peça que o advogado pode fazer que é uma petição inicial. É uma petição inicial na qual será iniciado, certo? A questão do crime em si, a apuração da prática do crime. Então vocês que fizeram já a faculdade tem a ideia de como é uma petição inicial, você vai pensar a petição inicial aqui da mesma forma. Aquele endereçamento, certo? Excelentíssimo senhor doutor juiz. A gente ainda usa no processo penal excelentíssimo. Porque no processo civil hoje você já tem ao juízo, tal, né? Por conta do novo Código de Processo Civil. Como no Código de Processo Penal não existe essa definição, alguns já usam ao juízo. Por quê? Porque se sabe que as disposições do processo civil podem ser aplicadas subsidiariamente ao processo penal. Mas nós aqui mesmo, trabalhando para a OAB, a gente já ainda trabalha com o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Porque não há nenhuma modificação em relação a isso, certo? Então, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso,
com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Eu digo isso aqui, que esse aposto aqui devia ser retirado, quando necessário. Por quê? Normalmente, 99,9% das denúncias tem que ter testemunha, porque a prova essencial do processo penal é a prova testemunhar. Exatamente. Dificilmente você se depara com a prova documental, com a prova pericial. Nós temos, se não tiver um rol de testemunhas no processo penal, você não tem como aquele processo ir adiante, não tem como obter a condenação daquela pessoa, certo? Então eu uso a história do quando necessário aqui quase como um aposto, né? Que o aposto ele pode retirar da frase e aí fica. E o rol das testemunhas. Mas na realidade está aí, vamos lá. A gente tem que pensar uma coisa, o nosso Código de Processo Penal é da década de 40, certo? Nem eu tinha nascido nessa época, certo? Nem eu tinha nascido nessa época. Então, a gente tem que ter essa ideia, certo? Então, você vai ter lá, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, se é a denúncia, você vai ter o Ministério Público Estadual ou Federal, por intermédio do seu promotor de justiça ou por seu procurador da República, vem propor a presente ação contra. Ação penal pública com base no artigo 24 e artigo 41, a ação penal contra. Aí você vai ter a questão do acusado, a qualificação. Lembrando a vocês que a qualificação, ó, lembra aqui, ó, ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. É exatamente aquela ideia de que aquela pessoa tem que ser tão bem identificada que não haja risco de você ter as situações das homonímias. Eu fico brincando muito assim. Alguém conhece algum Raimundo Nonato da Silva? Tem um dois, não tem aqui da nossa região? Não sei aqui, porque eu sei que tem gente do Amazonas e parece de Minas aqui também assistindo a aula. Não sei como é na região deles, né? Mas você tem Raimundo Nonato da Silva, filho da Maria de Fátima da Silva, né? E do Francisco Antônio da Silva, né? Então, mas olha, veja bem, Raimundo Nonato da Silva já é uma coisa, mas filho da Maria de Fátima já restringe. Filho do Francisco Antônio já restringe. Aí você, nascido em tanto de tanto, residente em tanto de tanto. Então, você tem que identificar bem para que não haja risco dessa identificação ela ficar de uma forma que gere a possibilidade de confusão, certo? Tanto é que quando você fala da rejeição da peça acusatória, você vê a questão dela ser manifestamente inepta. Esse conceito de inépcia, desculpe, é um conceito que vocês aprendem lá no processo civil, certo? Aqui é que está, muitas vezes a gente tem que nos socorrer de conceitos lá do processo civil e trazer para o processo penal. Gente, a gente não pode ter a ideia de que o processo penal é completamente diferente do processo civil, não. Aquilo que a gente aprende em processo civil tem que trazer para o processo penal. Porque o que muda é só a questão material, o conteúdo. O que é o conteúdo? No processo penal, causa penal. E o que não é penal é o quê? Processo civil. Ah, professor, mas não tem lá processo tributário? Aí eu pergunto a vocês, existe um código de processo tributário? Existe um código de processo administrativo? Existe um código de processo trabalhista? Então, na realidade, nós só temos processo civil e processo penal. Por conta da matéria que começa aquela história de se ramificar. O cara lá que ensina direito tributário, ele escreve situações de direito tributário aplicadas ao processo civil, por isso que se chama processo tributário, certo? Mas você vai entrar com a ação que trata de direito tributário, você tem que entrar com a petição inicial? A petição inicial está definida por onde? No Código de Processo Civil. A audiência vai ser definida, o juiz vai definir a audiência de acordo com que existe uma audiência prevista especificamente para o direito tributário? Não, tudo lá no processo civil. Então a gente tem que, direito previdenciário, que o nosso amigo Arruda aqui é o nosso especialista, certo? O direito previdenciário, eu gosto de insultar muito com a minha mulher, que é professora de direito do trabalho, eu gosto de insultar mesmo. Eu digo, olha, quando eu fiz faculdade, no direito do trabalho não era nem direito. Agora já é, aí eu já brinco assim. E naquela época, e aí eu digo, e previdenciário? Certo? Mas era brincadeira, logicamente, eu uso isso muito mais para insultar, não tem como ter
Porque às vezes tem gente que pega A, né? E nós não vamos pegar A com isso, tá certo? Só moção que pode fazer os outros pegarem A. Então, gente, quando chega na questão da inépcia, é exatamente a ausência dos requisitos. Quando você vai fazer uma denúncia, o promotor vai fazer uma denúncia, ele tem que, primeiro, tem que ter a exposição do fato criminoso. Não é chegar e dizer que o cara comprou um triplex, não. Tem que dizer como foi que ele comprou o triplex. Certo? Tem que dizer, olha, comprou assim, assim, assado. Normalmente, como é que você faz a exposição do fato criminoso? Fulano de tal, a vítima caminhava no dia 3 de janeiro, por volta das 18 horas no parque da cidade, quando foi abordada pelo acusado, juntamente com seu comparsa, que, se utilizando de uma faca, exigiu que o mesmo entregasse seu celular. Os acusados, então, empreenderam fuga no momento em que a vítima acionou o CIOPS, que encaminhou os policiais até o local, que, após receberem a devida descrição dos acusados, iniciaram as diligências para capturá-los. Após as diligências realizadas, conseguiram capturar os denunciados nas proximidades do Espetinho do Junco. Ainda tem Espetinho do Junco? Não sei, mas se tiver... Tem não, então tem que inventar outra coisa, né? Agora... O Espetinho do Jorge foi para o outro lado, né? Pronto, o Espetinho do Jorge. Eles saíram de um lado para o outro. Foi. O Espetinho do Jorge. Quando foram abordados, logo após, os policiais encaminharam os acusados à vítima, que fez o devido reconhecimento. Após o reconhecimento, deram voz de prisão aos mesmos e encaminharam a delegacia de polícia, na qual foi realizada a prisão em flagrante e instaurado o competente inquérito policial. Está descrito o fato direitinho? Vejam bem, ó, foi descrito o nome, eu não disse os nomes, mas o nome das pessoas, vítima, acusado, local, objeto, hora, questão da prisão, encaminhamento. Isso aí faz com que você entenda que há um fato determinado. E esse fato determinado é que vai estar sendo apurado, certo? Por isso que essa exposição tem que ser muito bem feita. Quando vocês vão aprender a fazer petição inicial, sempre se diz dos fatos, do direito, do pedido, não é assim? Gente, isso aí, vocês, enquanto estiverem estudando para a OAB, vocês vão sempre ter isso na cabeça. Dos fatos, do direito, do pedido. Por quê? Porque vocês vão fazer qualquer peça que forem fazer, recurso, vai ter dos fatos, do direito, do pedido, certo? Não está sempre trabalhando com isso. Então, quando vai ter na denúncia, também tem. Fiz uma descrição dos fatos. Normalmente, como a gente, quando os promotores trabalham com isso, eles falam da materialidade e da autoria, para que defina aquilo direitinho. Mas aí joga o direito, que é o direito. Assim agindo, o acusado cometeu o crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º tal do Código Penal. Ou seja, roubo mediante concurso de pessoa, utilização de arma branca. Pronto, isso é o direito. O que é isso? Ele pegou aquela descrição daquele fato, certo? E trouxe para dentro da previsão do crime que está lá no Código Penal. Inseriu a conduta, certo? Dentro de um crime, de um fato típico previsto no Código Penal. Então você já tem aí o direito. Do pedido qual é? Gente, qual é o pedido do processo penal? Qual é o pedido do processo penal? Quem é que arrisca aí? Punição do infrator. Qual é? Não, nem sempre é prisão. Se for um crime que não se... se for uma pena restritiva de direito. O pedido é a condenação. É o pedido, a condenação. Você tem sempre que ter isso em mente. O que vai se pedir no processo penal é a condenação. Não é a aplicação da pena. Porque a sentença condenatória... Porque o juiz ele pode absolver ou condenar. Absolver é não atender o pedido. Condenar é atender ao pedido. Certo? Então, a sentença condenatória vai aplicar uma pena. Tranquilo. Mas o pedido é de condenação. Então, você vai ter que pedir a condenação. Se não tiver o pedido de condenação, na peça acusatória ela é inepta. Como é que você entra com um processo? Vocês já imaginaram entrar, por exemplo, com açúcar de alimentos que vocês não pedem alimentos? Vocês descrevem, fulano de tal, está precisando, não sei o que, e no final,
Não coloca o pedido de alimentos. Ao final, quando informar a conta, ao qual deverão ser... Você informar a conta para quê? Então, você tem que fazer um pedido. E o pedido do processo penal está aqui. Aí a ideia de que a peça tem que ser assinada, lembrar que tem que ser assinada ou pelo promotor ou pelo advogado do querelante, certo? Tem que ter o endereçamento para o juízo competente. Tudo isso aqui vai formar o que é necessário para que a denúncia não se torne inepta. E aí você vai ter realmente essa ideia da denúncia para isso. Esse é a primeira situação que pode rejeitar. Vejam bem como é o 395. Ela será rejeitada quando? Ou seja, se não acontecer as previsões dos 3 incisos, ela tem que ser recebida. O juiz, para rejeitar, ele vai ter que dizer em qual dessas situações a denúncia se encontra para ele poder rejeitar. Se ele não disser isso, ele não pode rejeitar. Aí no inciso 2, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Isso aqui, gente, novamente vocês vão lá para o processo civil. Vocês lembram que lá no processo civil não tem aquela história das condições da ação? Né, que a gente brinca, eu em sala de aula, às vezes eu fico brincando assim, a possibilidade jurídica das partes, a legitimidade de agir e o interesse do pedido? Não é isso? É isso? Não é isso não. Eu inverti aqui tudinho só para ver se vocês estão prestando atenção. Pois aqui é o quê? Você tem o interesse de agir, a legitimidade das partes e a possibilidade jurídica do pedido. A gente sabe que nesse novo processo civil, a questão da possibilidade jurídica do pedido não está mais saindo como condição de ação. Não, ainda há discussão acerca disso. Mas no processo penal a gente ainda utiliza, certo? O que é a história da demanda? O que é a demanda? A demanda é a demonstração de que uma pessoa cometeu um crime. Gente, quando é que você tem um cometimento de um crime? Ó, vamos pensar o que é o direito penal. O direito penal, ele protege bens jurídicos. O direito, ele trabalha com essa questão de proteção de bens jurídicos. Então, vamos pensar assim. Nós temos determinados bens jurídicos que são protegidos no âmbito do direito administrativo. Porque, havendo algum tipo de lesão àquele direito, causa o quê? Multa. No âmbito do direito civil, aí você tem a questão da obrigação de alimentos, que aí vai gerar aquela obrigação, certo? Mas tem determinados bens jurídicos que, se forem lesionados, aquilo ali vai trazer uma proteção do direito penal. Aí é onde entra a vida, a integridade física, a liberdade sexual, a honra, a saúde, certo? Então você tem que pensar da seguinte forma, onde é que está a história da demanda? Mas não, ele tá mandando um abraço pro pessoal lá. Como é, Anderson? Estão mandando abraço para mim, eu não estou vendo aqui não, viu? O professor Anderson está mandando um abraço aí pro pessoal online, viu? Ele tá com ciúme porque eu estou aqui. Ele gostou tanto da palestra ontem que já está querendo vir de novo. E a palestra dele é boa mesmo, né? Gente, pois vamos aqui, ó. Então, como eu estava dizendo, você tem um bem jurídico. Então, vamos pensar o seguinte. O direito penal, eu costumo dizer que ele está aqui, ó, em cima da gente. Está aqui, ao nosso redor. Ele só vai surgir se houver um bem jurídico afetado, certo? Não vai acontecer isso aqui, mas vamos usar o exemplo. De repente, nós estamos tudo aqui, aí quando a gente sai e volta, alguém subtrai uma coisa de outrem. Aí vai lá para o nosso 155, lá do Código Penal, né, que é subtrair coisa alheia móvel, né? Aí, gente, o que é que aconteceu? O direito penal não proíbe, ó, você não pode subtrair. O que é que o direito penal diz? Subtrair coisa alheia móvel. Pena. Então, quando há a ocorrência do crime, aí surge uma coisa que o Estado tem, mas vive latente, que se chama de direito de punir. Vocês já ouviram falar do direito de punir? Só que ele tem um nome mais bonito, que parece missa de antigamente, que é em latim, né?
ius puniendi. Você já deve ter ouvido falar do ius puniendi. O ius puniendi, ele surge quando um bem jurídico protegido pelo direito penal, no caso o patrimônio, ele é lesionado. Surge o direito de punir, está aqui, ó. O direito de punir está aqui. Mas aí, professor, o senhor está falando de demanda. O que é demanda? Você, quando pensa em demanda processual, você tem que pensar em quê? Você tem que pensar também em pretensão resistida. Processo civil, não é isso? Você não tem um do lado e um do outro? Por exemplo, você não tem o alimentante e o alimentado, que você vai ver possibilidade e necessidade? Como é no processo penal? Você tem o Estado que tem o direito de punir desse lado. E tem alguma coisa do outro lado? O réu. Mas o réu para fazer o quê? O que é que ele vai trabalhar? Hein? Não. Não vai se defender. O que é que ele vai... O que é que ele vai proteger contra o direito de punir do Estado? O que é que ele vai... A liberdade. Ele precisa se defender para garantir a liberdade dele. Certo? Então, o objetivo do réu, ele vai se defender, tá certo. Mas o objetivo dele é o quê? Exercer essa defesa para que ele permaneça em liberdade. Então, de um lado, você tem aqui o direito de punir do Estado, certo? E do outro lado, você tem o estado de liberdade do indivíduo. Está feita a lei de penal. É um contra o outro. Não é assim que é processo? Processo não é um contra o outro, sempre vai ser? Porque se os dois pensam do mesmo jeito, não é processo. É acordo. O Código Penal, antigamente, tinha 360 artigos. Começando no artigo 1º, era 360. Hoje tem um bocado de... tem alfabetos no meio. É aqui o capitão está dizendo que o Código Penal tinha 360 artigos. Tudo bem. Aí, mesmo artigo diz lá, é proibido matar. Não. É proibido roubar. Quem rouba, o furta, aí dá punição. Até o Estado. Mas nenhum artigo diz que é proibido. Exatamente. Ninguém, lá não se proíbe ninguém. Apenas diz que se alguém cometer alguma daquelas atitudes que lesem um bem jurídico, vai receber uma pena. Bom, não existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio é do ser humano. Então, ninguém pode proibir. Ninguém pode proibir. Porque o ser humano, ele pode, inclusive, exercer o seu livre-arbítrio por errado. Não matar, ele pode ter matado por... Exatamente. Então, a história, porque eu disse, não pode matar. E se o cara desobedecer, quem é que fica desmoralizado? É quem disse que não podia e foi desobedecido. Há um que é o correto, que o direito penal trabalhou para isso. Olha, eu lembro de uma pergunta que a gente falando de ciência política, falou, isso é filosófico. Olha o quanto que o direito penal teve que ralar para chegar nessa ideia de dizer assim, nós não podemos impedir ninguém, proibir ninguém. A gente tem apenas dizer, você pode fazer isso. Porque se você fizer... No entanto, se você fizer, você vai receber essa pena. E é exatamente onde está a questão da demanda. A demanda que traz o quê? De um lado, o Estado, quando é crime de ação penal pública, e de outro lado, a questão do acusado. O acusado defendendo a liberdade dele e o Estado querendo exercer o seu direito de punir. Então, o que é que vai se buscar? Se por acaso o juiz julga procedente, ele diz que o Estado pode exercer seu direito de punir. É exatamente a condenação. Ele diz, pronto, agora você pode prender o cara. Agora você vai lá, você pode obrigar essa pessoa a prestar serviço à comunidade. O juiz autoriza a fazer isso. Se ele diz que não foi procedente a denúncia, diz, olha, você vai permanecer em liberdade, você não deve nada ao Estado. E aí você vai poder ter a sua vida dessa forma, certo? Então tá aí, gente. A demanda tem que ser demonstrada. Eu tenho que demonstrar na denúncia que houve uma violação do bem jurídico e que essa pessoa vai ter que se defender disso. Por isso a denúncia. Porque ao início do processo não existe a execução imediata da pena. Execução direta. Antigamente o cara cometeu aqui, bota aqui, prende aqui, bota na masmorra, no calabouço. Não era assim antigamente? Hoje não pode funcionar dessa forma. Hein? Devido processo legal, exatamente. Aí o que é mais que a gente tem que lembrar? Órgão jurisdicional,
que é exatamente a questão da competência do juiz, que tem que estar devidamente definido. Se você vai propor uma ação contra uma pessoa, aí você vai ter os critérios de competência seguindo mais ou menos aqueles critérios de definição de procedimento. Se ela tem prerrogativa de função, vai ser processado em outro âmbito. Se não, aí já vai ser na primeira instância. Aí vai ser o quê? Por exemplo, nós temos crimes da competência do júri. É vara do júri. Crime contra a vida. É vara do júri. Não são todas as varas criminais que processam os crimes contra a vida. Juizado especial, são só os próprios juizados especiais. Então, o órgão jurisdicional também está aí. E a questão das partes em juízo. As partes, aí você vai ter principalmente a questão da ação privada, que quem tem a atribuição para isso, quem pode propor ação privada é o próprio ofendido, por intermédio de advogado, e o Ministério Público. E outra coisa, às vezes a gente pensa assim, mas em relação ao polo passivo da ação penal, o acusado tem algum problema em relação? Tem. Que o acusado tem que ser maior de 18 anos. Menor de 18 anos, ele não pode ser processado criminalmente. Ah, professor, e o cara que é inimputável por conta de situação de problemas das faculdades mentais? Ele pode compor o polo passivo numa ação penal? Ele não pode, ele tem que compor uma ação, um polo passivo. Por quê? Porque, vejam bem, a questão da medida de segurança, ela só pode ser aplicada se ficar confirmado que aquela pessoa que, ao cometer o crime, desconhecia o caráter ilícito por conta de problemas mentais, comprovar que ela praticou o crime mesmo. Se não comprovar que ela praticou o crime, por que vai aplicar a medida de segurança para ela? Certo? Tanto é que a gente vai ver daqui a pouco em relação à absolvição sumária, que é uma situação que exclui. Então, vai compor o polo passivo? Vai, ela vai estar no polo passivo. A pessoa com problemas mentais, você não pode, o juiz não pode, de maneira nenhuma, comprovado, por exemplo, no inquérito, que a pessoa tem problemas mentais, aí o promotor denuncia, o juiz absolve sumariamente e aplica a medida de segurança. Ele não pode fazer isso. Porque para aplicar a medida de segurança, tem que comprovar que a pessoa cometeu o fato típico, certo? Aquela história, fato típico, antijurídico, aí o problema vai ser discutido o que é a culpabilidade, certo? Por quê? Porque na questão da culpabilidade, se ele for imputável, aí aplica-se a pena. Se ele não for imputável, então você vai excluir a culpabilidade e aí ele vai ser isento de pena. A isenção de pena. Aí, nesse caso, ele vai cometer o fato típico antijurídico, mas ele não é culpável, então aplica-se a medida de segurança. Mas tem que haver a prova. Não, é instaurado um incidente de insanidade mental. É um incidente processual, que aí aquela pessoa é submetida a uma perícia, tanto a defesa como a acusação juntam quesitos, aí de acordo com a resposta daqueles quesitos, é emitido um laudo. Certo. Se ficar provado que ele realmente... No dia do fato, ele só passar pelo contrário, aí paga aí a internação do manipulação. Mas, vamos supor, dentro do processo, o cara fica bom, honradamente. Não, mas aí... Não, mas veja bem, a questão se ficou comprovado que na época ele cometeu o crime, ele tinha problemas, ele não pode receber uma pena porque ele tinha problema mental. Se comprova que ele cometeu o crime sem problemas, mas ele adquire, aí também, nesse momento, ele não pode ser submetido a uma pena, sim a uma medida de segurança. Tudo isso, o incidente de insanidade mental tem que comprovar. Mas nesse caso aí não seria situação de retroatividade da lei. É a condição da saúde mental dele, que é exatamente a questão da imputabilidade. Ele passou a ser inimputável. Não existe, gente, não existe. Quando você tem, por exemplo, uma cadeia pública, uma penitenciária, se você tem a comprovação de que aquela pessoa presa lá ficou doida, vamos dizer assim, passou a ter problemas mentais, ela não pode permanecer lá. Comprovou se ela passa a ser submetida à medida de segurança.
Por quê? Porque a cadeia é para pessoas imputáveis. E a pessoa tem problema mental, ela não tem condição de ficar lá. Ela tem que ir para um tratamento, certo? Então, é uma situação bem interessante que tem que se ver nisso aí, certo? E aí a questão, o juiz tem que ver se existe algum vício, certo? Algum defeito. Um exemplo, você tem uma situação de flagrante preparado. O que é o flagrante preparado? É aquela situação que o próprio agente policial, ele cria a situação para não é para obrigar, mas para induzir a pessoa a praticar o crime. Você tem que lembrar o seguinte, crime é lesão a bem jurídico, certo? Vamos pensar a história da droga, que é a droga, vamos lá, tráfico de entorpecente. O crime de tráfico de entorpecente, qual é o bem jurídico que é afetado? Saúde, certo? O policial que vai comprar, que vai dizer que vai comprar do traficante para poder prendê-lo, o objetivo dele ali não é para prender o cara? Ele vai, aquela aquisição ali, de alguma maneira, vai ofender a saúde pública? Não, não vai. Por isso que a jurisprudência, quando fala da preparação do flagrante, diz que isso torna impossível o crime. Porque o crime é o quê? Afetar um bem jurídico. Então, no crime de tráfico de entorpecente, vai ter o bem jurídico que é a saúde pública. Se o policial está comprando só para prender o cara, o policial nunca vai ter problema de saúde pública. Não está havendo a lesão bem jurídico. Não existe. Não só nos filmes, nos programas policiais até também, viu? Às vezes tem isso, certo? Então a gente tem que entender que nessa questão do flagrante preparado, tanto é que a súmula do Supremo Tribunal Federal é nesse sentido. Não existe crime quando a preparação do flagrante torna impossível a sua consumação. Porque não vai se consumar nunca. Por quê? Porque não vai ter ofensa ao bem jurídico. Você tem que lembrar que crime tem que ter ofensa ao bem jurídico. Por isso, essa situação. Aí é um defeito, muitas vezes. É um defeito que o juiz pode detectar e ele não recebe a denúncia. Peraí, aqui foi um flagrante preparado. Vejam bem, as situações que podem, por exemplo, questão de prisões ilegais, nem sempre vão repercutir para o não recebimento da denúncia, certo? Porque a prisão ilegal vai gerar o quê? A liberdade. Mas isso não quer dizer que não houve o crime. Nem sempre quer dizer que não houve o crime. Quer dizer que se não houve o crime, nem sempre houve o flagrante. Porque o flagrante, nós vamos estudar mais adiante, são situações específicas. Que tem lá do 302 do Código de Processo Penal. Mas nem sempre a inexistência do flagrante quer dizer que não houve o crime. Que aí pode haver a história, o cara pode denunciar o juiz, por exemplo. A polícia prende uma pessoa ilegalmente, a prisão em flagrante ilegal, o juiz relaxa. Mas mesmo assim ele é denunciado, porque comprovou-se a prática do crime. Então isso aí é bem diferente. Então nem sempre esse defeito da prisão vai repercutir na denúncia, na peça acusatória. Certo. Mas é porque todo mundo sabe, a boca de fumo é porque todo mundo entende. Aí, a gente pega cada vez que iniciar, faz uma reais, vai naquela casa ali, e compra lá um negócio lá. Aí o cara vai comprar o policial, compra, faz. Quando ele vem com o objeto de uma coisa ali, no caso, uma conta, né? O policial está já continuar com o cara. Ele pode lá e prender o traficante? Pode, mas ficar comprovado que ele fez isso aí, é flagrante preparado. Poder pode, certo? Veja bem a situação que foi descrita aqui para vocês que estão online. Aí ela começa a preparar uma equipe para mandar para lá para divulgar. Não, é Salvador. Aí ela infiltrou uma escrivã que trabalhava com ela lá dentro. E aí a escrivã foi, ficava
Ele prestava atenção em tudo, todas as saídas, tudo que ele fazia, e repassava para a polícia aqui. Até que uma hora eles foram lá e armaram tudo e acabaram surpreendendo todos eles. Aí Mas tem uma exceção. existe exatamente isso que eu ia dizer, ó. Não. Cada caso é o caso não, capitão. Deixa eu explicar aqui. Eu já fiz baratear e a promotoria Denunciou, a juíza condenou. era o marido e a mulher. Por isso que eu disse, se tiver descrito da denúncia isso que o policial fez, não é para ser recebido. Mas com certeza não foi descrito isso. Porque assim, ó, na lei de crimes organizados, na lei de entorpecentes, de combate ao crime entorpecentes, tem o que a gente chama de flagrante postergado, que a doutrina também chama de flagrante diferido, que eles chamam também de flagrante retardado, flagrante prorrogado, que é isso. Na história da policial disfarçado, porque assim, ele está disfarçado, condenou porque não. É porque assim, ó. Mais a venda da droga. Entenda o seguinte, o policial que compra, ele nunca vai ter a lesão. Essa situação que ela está explicando, que a Lídia estava dizendo aqui, é porque, olha, a lei já permite a infiltração de agentes policiais, certo? Essas duas leis especificamente permitem isso. Por que que tem essa situação? Vamos lá, você pega a lei de entorpecentes, por exemplo. É melhor você pegar o cara que está vendendo na porta da escola ou pegar o chefe dele que está repassando, certo? O agente policial, ele é obrigado a prender em flagrante. Existe o flagrante obrigatório e o flagrante facultativo. O agente policial, ele é obrigado. Os outros do povo que forem abestados e doidos fazem a prisão em flagrante facultativamente, porque eu digo que não aconselho ninguém a fazer isso, certo? O que é que acontece nesse caso? Se o policial ele vê uma pessoa entregando $1 de maconha ali, é um crime, ele teria que prender. Mas aí ele pede autorização judicial para começar a investigar, para pegar os peixes grandes, como a gente diz a expressão dos peixes grandes, e aí ele não precisa obrigatoriamente fazer. Por isso que se diz que é o flagrante prorrogado. Ele vai aqui para continuar a investigação para poder chegar. É o caso do tráfico de mulheres. Ela foi autorizada a não ter que fazer a prisão logo no primeiro, porque a ideia era desbaratar todo um grupo criminoso, certo? Porque é uma organização criminosa, certo? Então, isso aí é permitido. Tem a previsão agora, tem que ser com autorização judicial. Tem que ser requerido, é feito um relatório, esse relatório é encaminhado para o juiz e o juiz autoriza. Tem. O promotor tem que dar um parecer também. Mas o que eu quero dizer é que nessas situações não podem ser feitas sem autorização judicial. Eu sei que o Flamengo não pode deixar de existir o condutor. O condutor não pode fazer. É porque é ele que é o condutor. A voz de prisão. O condutor, não. O condutor é o que apresenta a autoridade policial. Nem sempre. Pode acontecer. Mas nem sempre. Na maioria das vezes coincide. Só o condutor tem a prisão só com o condutor, tem a prisão contínua, mas tem a prisão só com o condutor. Mas não, porque na realidade a gente vai ver mais adiante que o condutor, conceitualmente, é o que conduz até a autoridade policial. Que nem sempre pode acontecer que não seja ele que tenha efetuado a prisão. Vamos pensar o seguinte, pode ter sido a própria pessoa. Juridicamente é possível, ele não pode prender em flagrante. Ela chega, vamos lá, pensar assim, percebe aqui, vê aqui o Arruda, vai lá, o cara chega assaltando, ele diz, rapaz, eu sou lutador de jiu-jitsu em todos os... Aí pronto, ele pega lá, prende o cara, não sei o quê, aí chama a polícia, tá aqui, eu prendi em flagrante aqui. Pronto, entrega para a polícia, não é ele, o policial vai lá e conduz. Ele vai como testemunha depois. Mas quem apresenta é o policial, porque é exatamente o condutor, certo? Na maioria das vezes a gente sabe que o condutor é aquele que já prendeu, que deu a voz de prisão, que é o, como se diz, o modus operandi que normalmente acontece na situação policial, certo?
Então, gente, são essas situações de pressuposto processual, condição para exercício da ação penal, que, se por acaso não estiverem presentes, o juiz pode rejeitar a denúncia. E o último caso é exatamente se faltar justa causa para o exercício da ação penal, a prova de materialidade e indício de autoria. Gente, isso aqui é que eu digo, sabe o quê? Que é falta de justa causa? É falta de lastro probatório mínimo. Nós não podemos ter aqui, nesse momento, prova. Não temos prova. Até porque, antes da ação penal, nós só temos elementos informativos, que são aquilo que é apurado em sede de inquérito policial. Só temos efetivamente provas aquelas que são feitas em juízo. O que é feito na investigação é só elemento de informação durante o processo e sob o crivo do contraditório. Só vai ser... Exatamente. Só pode ser considerado prova aquilo que é sob o crivo do contraditório para a defesa. A exceção, qual? Aquelas provas que são permitidas por ordem judicial. Por exemplo, a busca e apreensão. Que aí a questão da documentação e tudo ali se junta como prova documental. Mas aquilo ainda vai ter que se submeter ao crivo do contraditório. Então, o que foi autorizado pelo juízo, elemento de informação, traz para o processo. Se por acaso não houver nenhum tipo de contestação em relação àquilo, passa a ser prova. Certo? Gente, tá tranquilo? Então, a justa causa é isso. É um lastro probatório mínimo. Elementos de informação que permitem ao juiz achar, perceber que aquela ação penal ela pode prosperar. Ela pode ir além. Aqui o juiz não vai fazer aquele juiz de dizer, ele vai ser condenado. Ele não pode fazer isso. Ele vai apenas encontrar elementos formais na denúncia e um pouco de justa causa para que ele diga, realmente aqui a gente pode instaurar uma ação penal. Somente ao final é que ele vai poder dizer se a pessoa praticou o crime ou não. Porque se ele disser agora, ele vai estar pré-julgando. Ele não pode fazer isso. O julgamento só pode ser ao final. Gente, está tranquilo aí para vocês? Vocês aí que estão no online, que eu costumo brincar aqui, os online. Os online. E para vocês aqui, tá de boas? Certo? Pois não. É muito bom. Então, fumando churrasco lá, tudo bebendo cerveja, não sei o quê. Quando na hora que eu conto, né? Aqui eu vou quantos tem, por exemplo, né? Rapaz, que agora tá faltando 15 minutos para chamar, tá todo mundo aqui, eu não tenho mais. Mas aqui eu não me preocupo não, sabe, capitão? Porque aqui é todo mundo pensando assim, se eu não assistir, quem se lasca sou eu. Entendeu? Aquele negócio ali, lá no UNITA nós temos umas tutorias, aí nas tutorias lá eu digo, eu só dou aula aqui com câmera aberta, todo mundo. Quem não tiver de câmera aberta pode... Gente, aqui é algo que nós estamos oferecendo. Eu dizia, câmera aberta. Conheço. Mas é muito de respeito, sabia? Gente, eu sei de uma coisa, que só quem perde é quem não assiste. Não digo assim em relação a todo mundo, porque eu chamo isso de auto-estelionato. Certo? A pessoa comete o estelionato contra si mesma. Entendeu? É como a mesma coisa de colar em prova, né? Pescar. Eu vou dizer para vocês, quando eu fazia faculdade, tá gravando, ó. Mas passou. Eu nunca pesquei, mas eu fazia prova para muita gente. Entendeu? Eu nunca gostava de negócio que me perguntam, não, deixa aí. Aí eu terminava a minha prova, me empresta aqui a tua. Fazia entregar. Gostava de emoção. Você não quer fazer comigo? Não, posso não. É exatamente por isso que a gente vai, como eu já estive do outro lado, eu já conheço. E eu sou normalmente assim, quando eu sei que tem um aluno pescando do outro, eu digo para aquele que está dando pesca, eu digo assim, ei, deixa de conversar aí que tu está atrapalhando teu colega. Eu digo para aquele tá, porque o que está pedindo pesca
Aí eu digo, ó, tu tá atrapalhando teu colega. Aí ele já se toca. Que a gente, gente, vocês pensam que não, mas a gente vê tudo. A gente vê tudo. Agora, quem vai perder tempo com isso? Eu não perco. Sabe por que eu não perco? Porque para mim não vai alterar nada na minha vida. Na de vocês. Gilberto Frota, Gilbertão. Eu tenho uma dele ótima. Ó, o Rian já tá botando ali a resposta da questão que eu estou fazendo aqui, ele já tá botando a resposta aqui do online. Vamos lá, ó. Isso aqui eu já estou com as questões mais ou menos elaboradas. Ó. Caio foi denunciado do exame 31 pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável. Ocorre que, apesar da capitulação delitiva, a denúncia apresentava-se confusa na narrativa dos fatos, inclusive não sendo indicada qual seria a idade da vítima. Gente, ó, você trabalhar estupro de vulnerável e não dizer nem a idade da vítima, não tem nem o que, né? Mas está aqui. Logo após a citação, Caio procurou seu advogado para esclarecimentos, destacando a dificuldade na compreensão dos fatos imputados. O advogado de Caio, constatando que a denúncia estava inepta, deve esclarecer ao cliente que, sob o ponto de vista técnico, com esse fundamento poderia buscar. Aí aqui tem duas situações, basicamente, a rejeição da denúncia e a absolvição sumária. O que é que ele trabalha? Eu vou ler logo a A, que está aqui, já está dizendo aqui, né? Vocês já estão vendo, não adianta, mas eu vou explicar. Rejeição da denúncia, podendo o MP apresentar recurso de distrito em caso de acolhimento do pedido pelo magistrado ou oferecer posteriormente nova denúncia. Isso aqui entra exatamente o que é que vai gerar a rejeição da denúncia? A inépcia. Lembra que ele fala lá da exposição do fato criminoso? Situações que são necessárias para a comprovação do crime. Você ter o fato todo, como ele diz aqui, a narrativa dos fatos está confusa e você não tem nem a idade da vítima, essa denúncia realmente não está cumprindo aqueles requisitos. A absolvição sumária nós vamos ver daqui a pouco, certo? Ela, podendo o MP apresentar recurso de apelação em caso de acolhimento pelo pedido do magistrado. Não é caso de absolvição sumária. E nós vamos ver que a absolvição sumária tem que ter situação de não ser crime, situação de excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, certo? Ou então alguma coisa de extinção da punibilidade. Isso. Exatamente. A absolvição sumária, podendo o MP apresentar recurso de distrito. Não cabe recurso de distrito de absolvição, certo? E rejeição da denúncia, podendo o MP apresentar recurso de apelação. Também não cabe apelação. Gente, ó, vou logo dizer uma coisa para vocês aqui, que todo mundo acha engraçado quando eu digo isso. Ó. Quando a decisão, certo? Ela começar com consoante, o recurso vai ser com consoante. Rejeição. Isso aí lá no júri, certo? E aí você vai ter pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Se você tiver a pronúncia e a desclassificação, você vai ter recurso de distrito. Se você tiver a impronúncia e a absolvição sumária, é apelação. Toda vez que for absolvição, é apelação, certo? Então aqui, o que é que eu quero dessa questão para vocês? Ó? Aqui tem misturado a parte de recursos. Mas aí o post-it deu o vadimeco de vocês. Quem foi que disse isso? O Alex? Mas é melhor de botar no banheiro, é melhor botar no vadimeco. Que vai servir para a segunda fase. Tá, não. Vocês vão só piscar os olhos e vão estar fazendo a segunda fase. No vadimeco você pode colocar post-it, pode colocar algumas situações de remissão. Segunda fase. Você pode fazer algumas coisas. Só a remissão. Você não pode colocar doutrina e tudo, mas situações para facilitar a sua busca. Aqui é apelação, aí você vai lá, entendeu? Tanto é que a maioria desses vadimecos para a OAB, eles já vêm com os bichinhos tudo colorido, que fica parecendo São João, os vadimecos, as bandeirinhas tudo coloridas, tudo direitinho, entendeu?
dessa forma. Então, isso aí vocês vão poder fazer. Nesse momento é importante para que vocês se familiarizem onde encontrar as coisas. Essa questão aqui é só para que você tenha mais ou menos a ideia de rejeição de denúncia e absorção sumária. Porque o restante é recurso. O recurso nós vamos ver depois, certo? Recurso é algo que nós vamos ver depois. Porque aí é onde tem... Lembra quando a gente falou de inconstitucional, padrão? Aqui você não tem como ter um padrão da matéria. Eles misturam, como vai lá em constitucional também. Eles vão misturando de uma forma que você tem que ter um conhecimento amplo. E apenas você vai juntando os fatos. Aqui, o que foi que resolveu aqui, ó? A questão, a confusa narrativa dos fatos e a questão da idade da vítima. Você mata a questão com isso, tá certo? São essas situações que vocês têm que ter essa argúcia para poder entender e poder fazer, tá bom? Vamos lá. Aí aqui a observação. É cabível recurso em sentido estrito contra a decisão que não recebeu a denúncia ou queixa. Eu estou antecipando isso aqui. A gente só vai ver isso lá quando for estudar. Recurso em sentido estrito. E se for da rejeição da denúncia, tá certo? E olhe, só um detalhe, viu, gente? No procedimento sumaríssimo, a rejeição da denúncia não cabe recurso em sentido estrito. É uma exceção, que normalmente pega muita gente. Se for uma rejeição da denúncia no procedimento sumaríssimo, não cabe rese, cabe apelação. Bom, já botei essa observação aí, porque eu já falo do recurso em sentido estrito, mas eu já coloco a observação para vocês já ter isso já para definir, tá certo? Vamos lá. Recebimento da peça acusatória. Então, tem lá, o juiz vai rejeitar se ela for inepta, se não estiver presente aqueles requisitos, faltar justa causa. Se não tiver nenhum desses impeditivos, o que é que vai acontecer? O juiz vai receber a denúncia, no caso a peça acusatória. E aí, como a gente está trabalhando no procedimento ordinário, o que é que o juiz faz? Ele determina a citação do réu. E ele tem um prazo de 10 dias para oferecer a resposta escrita. Está aqui, ó, 396 do CPP. O que é que gera o recebimento da peça acusatória? Gente, receber não é só a pessoa chegar aqui, tá aquela brincadeira assim, ó, tá me dando uma coisa ruim, pois tá me dando uma coisa, pois recebo, mas é ruim, pois não recebo não. Não é isso. Receber é um ato formal que o juiz, ao receber, ele primeiro, ó, fixa a competência por prevenção. Quando ele diz assim, recebo a denúncia, recebo a queixa, primeira coisa que dentro daquele recebo está querendo dizer que a denúncia está ok. Todos aqueles requisitos da denúncia estão ok, certo? Aí já determina a competência por prevenção, a prescrição já é interrompida, porque você tinha um prazo prescricional a partir do fato, com o recebimento da denúncia interrompe e começa a contar de novo, certo? E aí é o início formal do processo. Por quê? Vocês sabem que a relação processual, ela só se forma após a citação. Não é assim que acontece? Mesma coisa do processo civil. No entanto, o recebimento da denúncia é que demonstra um marco, o início formal. Pronto, o juiz recebeu a denúncia. Porque se ele não receber, não tem nem processo. Mas ele recebendo, vai mandar essa denúncia. É porque eu digo formal. Quando eu formar a relação processual, seria o início material, certo? Que aí a relação processual se configura como um todo, certo? É mais uma expressão, porque procedimento é só a sucessão de atos. E o processo em si... exatamente. Certo? Aí você vai ter a citação e a intimação, né? A comunicação dos atos processuais. Ela pode ser por mandado. Lembrando que a citação ela tem que ser feita por mandado inicialmente. O que é que se busca? A citação pessoal do réu. Se por acaso ele estiver lá naquela jurisdição, o juiz determina a citação, aquela citação é feita pessoalmente. Nós temos a citação por edital, lá do artigo 361, que diz o quê? Se o réu não for encontrado, ele vai ser citado por edital com prazo de 15 dias. Gente, citação por edital no processo penal não serve para nada. Vou logo dizer. É só uma formalidade, por quê? Porque um processo pode nem ser iniciado.
processo, inclusive, é suspenso nos termos do artigo 366. Mais ou menos isso. Tem que mostrar, mas o processo não pode nem ser levado adiante. Havia a possibilidade de ser produzindo prova, aquelas provas que pudessem perecer. Só que já, aí muitas vezes, tinha aquela ideia, não, daqui a pouco vamos ouvir logo as testemunhas, porque essas testemunhas podem esquecer. O STJ já decidiu que nem é assim, não. Tem que ser uma coisa, por exemplo, o testemunho está para morrer, aí aquele depoimento de perpétua no rei memória, né, aí sim, isso aí você pode determinar que seja feito. Uma perícia de algum objeto que pode perecer também, aí é determinado e se juntar aos autos. Se não for comprovado isso, o STJ já definiu que não pode ser feito. Ou seja, efetivamente, o processo só vai acontecer se por acaso o réu foi encontrado. E aí é onde que tem lá o 366. Se o réu é citado por edital e não é encontrado, o processo é suspenso. Até que ele seja encontrado. E se ele morrer? O processo fica lá, né? Depois eu vou dizer a vocês por quê. Já tem o entendimento, já tem a decisão do Supremo no seguinte sentido. Nesses casos de suspensão do processo, nos termos do 366, o que é que vai acontecer? O processo ele vai ficar suspenso se por acaso, durante o prazo prescricional, certo? Se não surgir durante o prazo, o acusado não aparecer, aí pronto, acaba a suspensão e começa a contar um prazo prescricional. O que é que eu digo, em outras palavras? Nesses casos de réu de local incerto e não sabido, de citação por edital, o Supremo Tribunal Federal dobrou o prazo prescricional. Porque suspendeu e depois apresentou um prazo prescricional e pronto, dobrou o prazo, certo? Tá aqui, ó, 366. 362 é importantíssimo, que é a história da citação por hora certa. Aí ele faz a remissão lá para quê? Para o Código de Processo Civil. Lembrando que no 362 faz a remissão ao Código de 73. Aí você tem que ir lá na situação da citação por hora certa do Código atual, Código de Processo Civil atual. Artigo importante para a prova. A citação por hora certa, ela não é aquela situação que a pessoa vai, avise aí que eu venho tal dia e tal hora fazer a citação. Não está no Código de Processo Penal. O 362 diz apenas, verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 a 229, no caso do Código de Processo Civil anterior, que aí você tem que pegar, porque isso é o que está lá no Código. Se você pegar o vadimeco atualmente, já está lá a remissão ao atual artigo do Código de Processo Civil atual, certo? Lembrando aqui, vocês online, eu olho o 366 que eu estava falando aqui. Cai de vez em quando, cai coisa do 366. Por quê? Porque é um negócio chato, é um negócio trabalhoso, certo? É algo que vocês têm que ter em mente. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do artigo 312. Olha aqui o detalhe que vocês têm que entender. Não existe revelia no processo penal. Aqueles efeitos da revelia. Lá no processo civil, os efeitos da consideração verdadeira, não é assim? Cara, a revelia, o que é o único efeito da revelia no processo penal? Aqui é o 367. O que é isso? O cara foi citado. O processo seguirá sem a presença do acusado. Que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. É a seguinte situação. O cara foi citado, beleza, apresentou a resposta à acusação. Foi intimado para a audiência. Não foi. A audiência vai deixar de acontecer? Vai não. Não vai deixar de acontecer, porque são esses efeitos aqui do 367, que é um dos efeitos da revelia, né? A única situação que você pode entender que poderia acontecer revelia.
Aí a gente vai para a resposta à acusação. Gente, é o primeiro ato de defesa, certo? 396 diz: nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Vejam bem, ó, ele não foi citado, certo? Com essa citação, ele vai procurar um advogado que tem 10 dias para apresentar a resposta à acusação. Aí aqui, você tem no caso dessa observação 5, ó, em alguns procedimentos especiais, como é o caso da lei de drogas, dos crimes praticados por funcionários públicos, não se tem resposta à acusação, tem defesa preliminar, certo? O que é que isso quer dizer, professor? Que no caso da defesa preliminar, dessas duas situações, não houve o recebimento da denúncia. E no juizado especial também. No juizado especial, a denúncia só é recebida após a apresentação da resposta à acusação. E nos casos da lei de drogas e dos crimes praticados por funcionários públicos, eles são intimados, apresentam uma defesa preliminar e somente após essa defesa preliminar que o juiz recebe a denúncia. No procedimento ordinário, não. O juiz primeiro recebe a denúncia e já depois manda fazer a resposta à acusação. Certo? Aqui, nesses procedimentos especiais, há a possibilidade do juiz fazer uma análise ele faz aqui a análise paralela, que eu digo. A denúncia do lado, a defesa do outro. Aí ele se recebe já analisando os argumentos de ambas as partes. Certo? O 396A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos de justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-os e requerendo sua intimação quando necessário. Gente, aqui no 396A diz o que é que tem que ter na resposta à acusação. É o momento que a defesa vai pedir as provas que ela pretende produzir. Olha, o Ministério Público ele só tem a denúncia, o momento da denúncia, para dizer eu quero produzir tais provas. Depois ele não pode pedir não. A defesa só tem esse momento da resposta da acusação para dizer eu quero produzir tais provas. Vamos pensar o seguinte, testemunha para ser ouvida. Ah, pode substituir? Pode, mas com justificativa. Simplesmente é porque ela não veio. Por quê? Porque as provas têm que ser conhecidas por ambos, por conta do contraditório. O MP apresenta as provas que pretende produzir e aí a defesa tem que saber para poder rebater. A defesa apresenta suas provas, o MP tem que saber por conta do contraditório. Não é como o filme americano, que é que no filme americano tem aqueles júris, né, que de repente apresenta testemunha. Não funciona para a gente, para o direito brasileiro, certo? As provas têm que ser apresentadas e conhecidas. O que a testemunha vai dizer é outra coisa. Aí também não vai. Mas saber quem é a testemunha tem que ser sabido antes. E não pode ser modificado. Por isso o 396A. É nesse momento que, se tiver preliminar, ser arguído, é agora. De tudo que aconteça até a denúncia. Se por acaso ele não arguir, preclui o direito. Ele não pode arguir posteriormente, certo? Ó, ele tem que dizer quais as provas que pretende. Tem que falar agora. Se ele tiver, por exemplo, alguma situação no exame de corpo de delito que ele entenda que esteja inadequada, tem que mencionar na resposta à acusação. Não pode deixar para mencionar só depois, porque tem que mencionar agora para ser discutido na instrução. A audiência de instrução é que vai ser discutido, certo? Só que vocês têm que entender outro detalhe. Nós estamos falando aqui numa situação ideal. Qual é a situação ideal? Você é citado, após a citação você conversa com o doutor Arruda, você é meu advogado, por favor, apresente a minha resposta à acusação. O doutor Arruda vai lá, você é um advogado, defensor constituído. Qual é a realidade que a gente vive? A realidade que a gente vive, qual é? O cara é citado, normalmente está preso, não tem advogado, não tem ninguém. Passam os 10 dias. E aí, passou os 10 dias, perdeu? Perdeu, Playboy? Não, não perdeu. No próprio código já tem a previsão de quê? Que nesse caso, o juiz
vai nomear um defensor público, ou porque nós temos cidades, por exemplo, cidades do interior que não tem defensoria pública, o juiz nomeia um defensor dativo, certo? Que aí ele nomeia esse defensor e esse defensor ele vai apresentar a resposta à acusação. Aí, dessa forma, por que isso tem que acontecer, gente? Porque não existe uma tal de uma ampla defesa? Em tese, a ampla defesa, porque às vezes eu digo em tese, porque em tese não é todo advogado que é nomeado defensor que age pro bono da mesma forma como agiria se fosse constituído, certo? Tem muito, eu vejo muitos que trabalham muito bem, já vi muitos, mas tem outros que a gente diz que vê que é só mesmo para constar. Mas nesse caso aí, é importante que se tenha essa resposta à acusação, para que se tenha a questão da ampla defesa e, ao final, esse defensor possa participar da audiência de instrução e, nessa audiência de instrução, você vai ter o exercício da advocacia, da defesa de forma plena, tá certo? Então, se o réu não constitui um defensor, o que é que vai acontecer? O juiz tem que nomear para fazer isso, tá certo? Gente, é 19h45 que termina, né? Então, 43 já. Alguma pergunta para vocês que estão online? Chegou a Cleiciane também. Deixa eu ver mais aí. Vai, David, bota aí. Rapaz, está animado, viu? O iPhone descobriu, não? O iPhone eu não descobri. Eu estou muito curioso. Mas está aqui. Está aqui a Cleiciane, a Gabriele, o iPhone, o João, Laisla, Mário Vitor, tudo bem, Mário Vitor? Estamos aqui de novo. Raimara. Show de bola. Eu tenho a impressão que a Raimara é lá de Moraújo, não sei porquê. Sou sim, professor. Moraújo mesmo. Esse Moreira aí, tem alguém que seja Moreira aí em Moraújo, né? Nosso Moreira, viu? Com certeza, é mesmo Moreira. Ao Rian e a Tainá, tá certo? Gente, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? O Rian está perguntando, as provas já têm que ser produzidas ou ditas quais provas que irão... Veja bem, Rian, as provas não têm que ser produzidas, elas têm que ser requeridas. O Ministério Público, na denúncia, e o defensor, na resposta à acusação, requer as provas a serem produzidas. E elas serão produzidas na instrução. Na audiência de instrução, que é, por exemplo, a prova testemunhal. A testemunha, você tem que dizer o nome, você vai requerer a ouvida dela, e lá na audiência, ela vai ser ouvida. 10 dias. Porque o defensor público ele tem a prerrogativa do prazo em dobro. Prazo em dobro do defensor público, mas o defensor dativo não. Certo? Mais alguma dúvida vocês aí? Não? Gente, só a dúvida, não é nem dúvida, é um mistério. Quem é o iPhone, né? Eu sei de uma coisa. Muito obrigado aí a todos. Logo, logo vamos estar juntos novamente. E vamos lá, gente, vamos fazendo. Obrigado a vocês que estão presentes. Só terminar aqui que a gente conversa. Pois, gente, até a próxima aula. Aproveitem, tudo de bom para vocês. Até a próxima.